Olá, bem-vindo a mais uma temporada do podcast Como Eu Faço para Ser Au Pair. Se você é novo por aqui, eu sou a Lívia e estou aqui com a minha amiga Cíntia. Oi, gente! E a gente está aqui para dar várias dicas para quem quer ser au pair, para quem já é au pair e está precisando de uma ajuda, que a gente precisa de muito suporte. A gente conta como você pode ser au pair em vários países pelo mundo e a gente também entrevista várias au pairs por aí, que vem também dar dicas maravilhosas. Se você não escutou a primeira temporada, volta lá. A gente entrevistou gente em 350 mil países. Au pair na China, Por na aí. Islândia. Onde mais que foi diferente? Luxemburgo. Na Europa só tá faltando Finlândia, Noruega e Liechtenstein. Mas Liechtenstein acho que vai ser difícil achar. Mas beleza. Vai ser difícil. Essa temporada vai ser um pouquinho diferente. Ao invés de lançar um episódio por semana, a gente vai lançar um a cada 2 semanas, porque a gente tá meio ruim de tempo, tá, galera? Mas a gente quer continuar fazendo isso aqui que a gente ama. A gente ama fazer esse podcast, ama ajudar o Opera, ama conhecer todo mundo que vem conversar com a gente, né? Sim. E conversar com a galera, gente. Cada história que a gente ouve, a gente torce junto, a gente fica com raiva junto. Não é? É, Realmente. É uma highlight da semana. isso mesmo. Se você já escuta o nosso podcast e está curtindo, a gente vai pedir um favorzinho para você ir lá no Spotify, no Apple, onde você escutar o seu podcast, dá lá as estrelinhas, compartilhar com a galera, compartilhar com as amigas, para a gente ajudar mais pessoas e para a gente saber que vocês estão gostando, que vocês estão ouvindo. Se vocês não estiverem gostando, pode mandar um alô para a gente no como faço para ser opera@gmail.com e diz que a gente pode melhorar, o que vocês estão procurando. Aliás, vou aproveitar para dar um alô aqui para uma galerinha que tem mandado muito carinho pra gente no Instagram. Uma é a Ana Lara, super fofa, ela é au pair no Texas. E a Ania, que a gente já entrevistou por aqui, o episódio dela foi o episódio 24. Ela foi au pair em 3 países e agora ela acabou de se mudar para a Áustria, no quarto au pair dela. Olha isso. Uau! Uhum. Nossa, é a fazer carreira. Pois é, e ela mandou umas dicas muito legais pra gente, mas escuta lá o episódio dela que é bem legal também. E no episódio de hoje, finalmente, a Yeah. gente vai falar sobre como é morar com uma host family, porque muito se fala, tem muitas reclamações, óbvio, por você estar morando com os seus chefes, mas tem coisa boa também, e a gente tem mais dicas para melhorar essa convivência também. Para ajudar, né? Porque você está morando num país diferente, com pessoas diferentes, e que é, por um acaso, o seu chefe. Nossa. Pois é. E ainda mais quando você está nos Estados Unidos, cara, que você trabalha 45 horas por semana, chega a ter horário livre, você quer se trancar, né? Se trancar no quarto, mas aí você não tá aproveitando seu intercâmbio, você tá só vivendo, né? Só, tipo, sobrevivendo. Então a gente tem umas dicas aqui. Eu acho que isso de morar com a família, a gente tem que pensar nisso bem antes de chegar na casa, né? Sim. Começa É. na fase de entrevistas, quando você vai descobrir um pouco da dinâmica daquela família. Você vai perguntar como é a rotina, se alguma coisa não estiver dando certo, como eles vão te comunicar isso, como eles querem que você se comunique também, se a criança não está se comportando, como os pais lidam com isso. Gente, isso é muito importante. Nossa, isso pode influenciar muito a sua No seu experiência, ano. É, né? com O certeza. que eles esperam de você no seu tempo livre, se você pode levar amigos, né? É. Na maioria das vezes a gente sai tão novinha de casa, da casa dos pais, e de uma certa forma a gente ainda se sente meio criança, né, com os nossos pais ali para nos proteger. E aí quando a gente vai para host family, de uma certa forma eu acho que a gente pode subconscientemente ver os host parents assim como uma figura de adulto, né, no comando. Do comando, porque eles são os pais da casa, né? É, Só que eles não são seus pais. pois é, mas aí a gente fica meio assim, né, quando a gente é muito novinha. E aí, quando eles se comportam de forma imatura ou algo do tipo, ou quando. Porque, né, no fim do dia eles são humanos, ou quando Humanos. eles não nos tratam como nossos pais, a gente fica meio, né, a gente meio pega de surpresa. É meio estranho, mas é normal. Mas a gente já Hum, falou em tantos episódios. Se você já ouviu a primeira temporada, pelo menos um episódio você já ouviu, porque a gente repete toda hora, né? Você tem que conversar bastante com as famílias e escolher uma família que combine com você.
Conversar com o au pair anterior, se eles já tiverem um au pair, porque você saber como é que é. Mas, gente, tem um negócio também, né? Pode ter funcionado para uma pessoa, não funciona para outra. Cada pessoa tem experiência diferente. Então, vamos tentar abrir, tentar a mente aberta. Mas conversar com a família mesmo, não só sobre o seu trabalho, a sua rotina, mas como eles são, sabe? O que que vocês gostam de fazer no tempo livre? Uhum. Que tipo de filme você gosta de ver? Ou que tipo de música vocês escutam? Para saber se a sua personalidade bate com a É, personalidade da família, que isso já vai ajudar, isso vai ajudar bastante no sucesso do ano de au pair. é. Mas então você tá lá, você escolheu a família, e aí você chegou no aeroporto, aí eles estão lá te buscando, aí entrou dentro do carro, chegou na casa, e aí, ó, o que que a gente vai fazer para ajudar nessa primeira fase de adaptação? Qual que é a primeira dica que você acha, Lívia? Então, é até antes de chegar no aeroporto, antes de embarcar. Eu acho que é muito importante você ir se acostumando com a língua, porque isso é uma coisa que dá um baque assim na gente, né? Por exemplo, Ah, inglês, eu não tive muito problema, porque eu sempre fui acostumada com inglês. Só que assim, inglês americano, eu sempre fui acostumada com inglês americano, né? Por conta de música, seriado e tal. Então, chegando nos Estados Unidos foi ok. Mas hoje em dia, como eu tô tão acostumada com o inglês britânico, eu fui agora para os Estados Unidos no verão e, e eu ouvi aquele. E, gente, eu falo inglês fluente, mas eu ouvi aquele inglês americano, né, de Nashville, sabe? Gente, eu. No começo eu fiquei, gente, eu não falo inglês. Como assim? É muito bizarro. E para é Alemanha, mesmo, tipo, não eu é? falo alemão, não super fluente, mas eu falo alemão. Mas como eu não tô acostumada a ouvir, quando eu vou para Alemanha, nos primeiros dias eu fico, gente, eu não falo alemão. É muito bizarro, porque você não tá acostumado a ouvir, né? Não tá acostumada com a língua. É, então isso é uma coisa que eu acho que é bom você ir se acostumando antes de ir, sabe? Assistindo filme, ouvindo música, acho que mais assistindo filme e série. A gente não está nem falando sobre aprender a língua, né? É mais É, acostumar a ouvir a língua, a entonação, porque, por exemplo, eu noto que as línguas nórdicas, elas têm uma entonação mais assim, parecem agressivas, o que não são. é, Essas línguas, elas têm uma entonação que você tá achando, nossa, o que, que ele tá falando? Não, ele só tá te dando bom dia. Mas é uma, mas é uma entonação tão diferente da nossa que você tem essa sensação que tem alguma coisa errada acontecendo e que não tem. Então vamos tentar é. acostumar com os sons da língua, as entonações. Você falou da entonação que é diferente da nossa, você me lembrou que, por exemplo, aqui na Inglaterra eles falam obrigado, por favor, dá licença para tudo, né? Para tudo. É, E aí, quando a gente tudo. vai pro Brasil, o meu namorado, que é inglês, ele acha que a gente não é tão educado porque a gente não fala por favor e obrigado para tudo. Mas eu falei, mas percebe como a gente pede as coisas, como a gente pede um favor. O jeito que a gente fala tá implícito aquele por favor, né? A gente fala todo assim, faz isso aqui para mim. E Não olha é como é meio que fofinho, ponto né? interessante. Eu acho que o jeito que a gente fala é muito mais simpático. Exatamente, Liv. Nossa, que exemplo excelente. Se você vai chegar aqui, não vai falar um por favor, um obrigado, gente, ainda mais em inglês. Inglês é tão exageradamente educado. Sabe o que que ele me falou esses dias? A gente estava caminhando e aqui as pessoas, dependendo de onde você esteja, as pessoas dão oi, né? Em Londres não, mas se você estiver no, numa cidade pequena, as pessoas dão oi e tal. E às vezes eu não dou oi, eu dou um sorriso. Que pra mim é Uhum. normal, né? Só que ele falou, não, você tem que falar oi também, senão a pessoa vai achar que você é uma educada. Mas eu não sei se ele falou de sacanagem pra me sacanear mesmo, porque ele adora, ou se é verdade. Eu não duvido que seja verdade. Não, aqui, se você sair de manhã no parque, tá todo mundo aquele lá andando com os cachorros, aí todo mundo fala morning, good morning. Aí você É, fala good morning. na Alemanha também, cidade pequena. Sim, realmente. Acho que na Europa, cidades Mas pequenas as pessoas são mais simpáticas mesmo, né? mas é o que nos leva ao ponto número 2, que é a leia sobre os costumes locais, certo? Uhum. É, pra ter uma ideia, né? Uma ideia de como as pessoas. Isso, gente, não é. Você está fazendo um intercâmbio para aprender os costumes locais, logicamente, mas dá para conseguir ter uma ideia básica de o que é aceitável ou que seja esperado nessa cultura. Porque, por exemplo, o sinal de ok aqui não é o sinal de ok no Brasil. Não, esse aqui.
O sinal de ok aqui, em várias partes do mundo, é um xingamento no Brasil, né? Então, são Tem umas coisas isso. assim, sabe? Tenta ler um pouquinho. Tem uma série, um livro, uma série de livros, muito legal. Eu não sei se tem em português, eu vou procurar. É The Xenophobes Guide. E aí tem de cada nacionalidade. E eu lembro que eu li 1000 anos atrás, é um livrinho assim de, sei lá, pouquíssimas páginas, bem curtinho mesmo. E eu lembro que eu li de galês, inglês, australiano, alemão e bateu muito. Eu vou procurar. Se eu achar, eu coloco na descrição do episódio. É uma questão também de você já preparar psicologicamente também, porque o que vai acontecer, o que você pode esperar, costumes locais, que horas que essas pessoas geralmente comem ou acordam, sabe? Que logicamente varia de casa, de família para família, mas existem regras gerais. Lembra, na última temporada a gente até fez um episódio sobre os costumes alemães, que a gente entrevistou uma au pair na Alemanha, a Stefania, super fofa ela, É e a gente comentou verdade, sobre os costumes alemães. É porque você estava falando verdade. agora e eu lembrei, eu ia falar, é bom para você saber que você pode tomar água na torneira, você não precisa ficar com sede. É isso. Ou se você vai receber um pão aberto, um sanduíche com pão aberto, tu vai pensar que tá faltando a parte de cima do pão, sabe? Realmente é assim que geralmente se come. E agora tá, finalmente, chegamos. Chegamos no aeroporto, a família, espero que tenha ido te buscar, não te deixou assim ao léu. Chegou na família, é meio estranho, né? Meio tipo, e aí, o que que eu falo, o que que eu faço? Ai, Isso é, não aqui. é daquela ai, o que que eu faço agora? Tipo, né? É, isso, Não alívio, porque ela desce pro, vai dormir e aparece só 24 horas depois. Ai, gente, escuta o gente, episódio, acho que a Lívia conta do primeiro dia dela. eu encontrei a minha host family da Alemanha, reencontrei com eles semana passada, e esse assunto veio à tona, e sempre que eu não encontro com Bem, eles regularmente, eu tinha muito tempo que eu não encontrava, mas todas as vezes que eu encontro com eles, eles falam disso. Gente, louca. quem quiser ouvir sobre a minha experiência na Alemanha, volta lá no episódio 2 ou 3. É o Deve ser faço o os que eu dois. digo, não faço o que eu Depende do faço. inicinho. É. Então, geralmente as Enfim. pessoas que normais chegam e aí ficam naquela, né? Onde que eu vou? O que que eu faço? Fico no meu quarto, fico com eles, né? Tem aquele gelo, assim. Então a gente sempre fala aqui para quebrar o gelo, leva um presentinho, alguma coisa do Brasil, para você já entregar. Para quebrar aquele gelo inicial. Principalmente, gente, ninguém tá falando de coisas muito caras, não. A gente já falou sobre isso em um episódio, não falamos? Acho que sim. Só um presentinho, alguma coisa para iniciar uma conversa, É, lembrancinha, né? uma lembrancinha, né, para as crianças ou para os pais, para poder já iniciar uma conversa, um tópico ali sobre aquilo, sobre aquele presente, ou um livro de cabeceira, alguma coisa assim. É. É bem legal para quebrar esse gelo. É, a gente vai colocar na descrição do episódio um link com umas dicas de presentinho que vocês podem levar. O que mais? Sim. Qual a dica número 4? Então, é mais ou menos, tudo é mais ou menos linkado um no outro, né? Mas você Hum, já sabendo que a cultura vai ser diferente, abraça essa cultura. Não fique comparando, ai, mas no Brasil a gente faz assim. Ai, nossa, que coisa estranha. No Brasil a gente faz assim. Não, gente, você tá num país diferente. Abraça a cultura, as coisas vão ser diferentes. E vamos lá, vamos se divertir com essa nova vida. Existem é. tantas coisas que são completamente diferentes. Eu vou dar um exemplo. No Brasil, as crianças dormem muito tarde Hum, comparado com o resto do mundo. Aqui na Europa, as crianças 7, 7h30 estão indo dormir, ó, que nos leva que o jantar é mais ou menos umas 5h30, 6 horas da tarde. Então, são diferenças culturais que você vai sentir. Vamos aceitar que existem essas diferenças e tentar integrá-las à nossa vida também, né? porque é legal, né? Pra falar a verdade. Eu acho que uma das coisas mais legais de viajar, de conhecer culturas novas, é isso, você aprender outros modos de viver, outros modos de ver a vida. E você vai pegando, né? Tudo que você vai gostando, você vai pegando e adaptando a sua vida. Eu acho isso muito legal. É. Deixa eu fazer uma adenda aqui. Você está morando com uma família diferente, tá? Tô tentando pensar como um au pair que chegou lá.
E é uma coisa que a gente já conversou sobre isso. Você tá sem saber como agir, que você tá numa casa diferente, então você vai estar seguindo, né? Vai na onda deles, você vai seguindo a rotina da família. Uhum. E aí, com o passar do tempo, você tenta se adaptar se alguma coisa está te incomodando. Que, por exemplo, a gente já falou sobre isso, vamos falar rapidinho. Se a família janta 5h30 da noite, 5h30 da tarde, 6 horas da noite, e aí pronto. Aí vai dar 9 horas, você está morrendo de fome. É uma coisa que você tem que se adaptar devagar. Pois é, Bem, então, A Cíntia eu tinha lá o tinha, contrabando dela na geladeira pro lanchinho da eu ficava com meia-noite. fome, gente. Eu tinha muita fome. Gente, e falando, pois é, vamos comentar sobre isso nessa dica da cultura. Vamos aproveitar e falar da comida um pouco, que é um dos nossos assuntos preferidos. Sim. Mas, cara, eu e a Cíntia não somos as primeiras a passar fome. E não é passar fome de, tipo, a família não me dava comida. Não é assim, tá, gente? Não, A gente não não. tá falando disso, não. No Brasil, a gente tem o costume de fazer refeições um pouco maiores do que aqui. Por exemplo, você faz uma panela de arroz, uma panela de feijão, e aí sobra para, sei lá, para mais uns dias. Aqui não é bem assim na Europa. E acho que nos Estados Unidos também não era, não. Que eu me lembre bem, não era também, não. Eles fazem a comida para aquela refeição. E aí, às Meio que vezes, sobra um cantada, né? pouco. É, tipo, às vezes sobra um pouquinho para você repetir ou para comer no dia seguinte, uma pessoa. Mas eles comem bem menos. E, por exemplo, no Brasil, a gente pode ter arroz, macarrão e batata na mesma refeição. Aqui não. É, por exemplo, a gente come empadão, arroz e feijão. Aqui não seria. Primeiro, aqui não tem Não. arroz e feijão, mas também um empadão, que aqui tem as tortinhas, né? Seria acompanhado de tipo uma salada ou uns legumes. Eles tentam balancear o carboidrato, a proteína e o vegetal, assim, né? Isso. E No as quantidades são prato. Não, menores. é. Não aquele show de carboidrato. Pá! Pois é. Aquele famoso PF, aqui não tem. Então, E geralmente são pratos únicos, né? Não é aquela coisa brasileira que tem aquele tanto de panela no fogo, assim. isso, É aí uma você coisa mais vai se simples. servindo, não é bem assim. Nos Estados Unidos, eu lembro, a mãe fazia o prato de todo mundo, dava o prato de todo mundo e era aquilo. É. Mas é questão cultural, gente. Não é questão de, nossa, mas que povo mais mesquinho. Não, não. É questão cultural mesmo. É, histórica até também, né? Eu lembro de alguém me contando isso na Alemanha, que era questão de, tipo, eles tiveram muitos momentos difíceis, né, por causa da guerra e tal. Então, não tinha tanta comida. Eles tinham que racionar comida, e isso meio que veio daí, né? E aí foi passando de geração em geração isso. Me corrijam se eu estiver falando merda, tá, gente? Mas foi isso que me contaram quando eu tava na Alemanha e faz sentido. Sim, eu também já ouvi isso da família, né? Minha família da Alemanha. A pessoa que está cozinhando, faz o prato, não é você ir lá no fogão e colocar, É, fazer o seu próprio prato, aí você coloca o tanto que você quiser, não. é. Aí é por isso. É uma coisa mais contada. Aí você junta que você come uma porção menor e mais cedo, é por isso que fica todo mundo com fome mais tarde, todo mundo contrabandeando lanchinhos, né? É, Tudo bem. chega num tempo a gente se acostuma, né? É. Ai, gente, até melhor, eu vou te dizer, até melhor. Hoje em dia eu odeio comer tarde. Odeio comer É, eu tarde, também depois você não vai como dormir meio mais. É, pesado. E minha mãe que já estava vivendo 2030, minha mãe ela não janta, ela só faz um lanchinho leve. é. Devia ter feito isso na minha vida Então, mais cedo. tá vendo, gente? Ah, e você no início você vai ter esse choquezinho, mas já vai se preparando, né? Como é que eu, por exemplo, eu levava um lanchinho assim, um snack para comer antes de dormir. Ai, Mas não, gente. não só sobre comida, mas sobre tudo. As pessoas gostam muito de ir para o ar livre aqui, então você pode sentir aquele choque meio que, nossa, tá chovendo, as pessoas colocam uma galocha e vão sair. É, porque aqui não tem muita escolha, né? Aqui chove bastante, aqui pela Europa. É, Eu estava até comentando com a família esses dias que uma coisa que eu lembro muito foi quando o mais novo, a turma dele foi fazer um piquenique no castelinho em cima de casa e eu fui castelinho, ajudar. que fofo. Era um castelinho. Gente, na Alemanha tem mais ou menos 25 mil castelos. Não são, tipo, castelos, assim, sabe? Alguns são. Tipo Neuschwanstein, né? Mega castelo.
Ah, eu também tinha um castelinho perto da minha casa também. Sim, eu passei eu passei perto. Na minha área, a área onde eu morava, todas as vilazinhas tinham um castelinho. Tem um até que é do Frankenstein, que, gente, na época eu não sabia, eu fui descobrir esses dias. Ele se chama Frankenstein, mas eles usam a história, eles usam o nome pra fingir que é o castelo do livro, sendo que no livro nem tem Ah, castelo. E, não e vale ninguém nem não. sabe se a Mary Shelley, a escritora, passou por lá, mas tudo bem. Enfim, uma história que eu sempre lembro, voltando ao assunto, foi Voltando. quando eu fui ajudar a turma, eu fui ajudar as professoras, né, com a turminha do menininho para fazer o piquenique no castelo, e começou a chover, mas não era aquela mega chuva, não, era pouquinho, sabe, fininha. E tranquilo, as Ah, crianças continuaram brincando, a gente continuou sentada lá, e uma das professoras era britânica, que era um colégio internacional. E eu lembro ela falando: Ah, eu sou inglesa. Com o tempo desse, a gente tá fazendo um churrasco. Eu sempre lembro dessa o que história, é verdade, tá, não é? gente? Então, uns choques culturais assim que você vai ter quando chegar em casa, você vai se assustar um pouquinho, mas aqui é mais fácil se integrar se você já sabe o que vai acontecer e se você já tiver conversado muito com essa família anteriormente, o que a gente sempre sugere, você já vai saber que, por exemplo, essa família gosta de ir para outdoors, gosta de sair, então você já pode pensar, ó, vai estar chovendo, eles vão sair. Então, assim, ou eu falo não, ou eu vou junto. Aproveitando o assunto chuva, tá na chuva pra se molhar, né? Eu acho que, cara, tá indo por intercâmbio? Se joga mesmo. Uma coisa eu lembro que quando a gente estava na Alemanha, eu lembro que um amigo meu estava se mudando pro Japão. E eu lembro que eu conversei com ele, eu falei, cara, aproveita para fazer tudo que você tem vergonha de fazer, que você quer fazer, mas tem vergonha, aproveita, porque lá, sabe, é um lugar novo, ninguém te conhece, vai, se joga mesmo. Não fica com vergonha de fazer as coisas, aproveita, porque você não sabe quando você vai ter que ir embora, o dia que você vai poder voltar, então aproveita, né? É, falando isso, me deu um gancho para a dica número 5, que é a gente não levem as coisas para o lado pessoal. Muitas vezes você vai ouvir um não. Cara, no Brasil, a gente dá uma volta ao mundo para dizer não. Inventa desculpa, cacete a quatro. E aqui não, cara. Aqui as pessoas são. Gente, eu amo isso. Eu amo. Eu odiava isso no Brasil. Eu lembro que eu ouvia minha tia, ela não queria ir nas festas e ela ficava inventando mil histórias. Depois não podia sair porque ela tinha falado que ia viajar, não sei o quê, não podia sair na rua. E eu ficava chocada. Eu ficava, gente, você não fala que você não tá a fim de ir. Mas eu sei que também no Brasil a galera gosta de insistir, né? A galera fica, mas vai, não sei o quê, não sei o quê, e fica enchendo o saco. É. Eu acho que é por isso também, né? Mas eu E no amo isso Brasil as aqui. pessoas levam para o lado pessoal. A Ai, ela gente não tá vindo é, na minha festa, por que é, não? e a gente suspeita muito É, de tudo, né? Porque no nosso país, infelizmente, a gente precisa ter o olho mais aberto, precisa suspeitar mesmo é, das coisas. Gente, é só ouvir não inviabilize. É cada história que eu fico passada. é, Mas é. aqui é até engraçado, porque já aconteceu no trabalho da gente ter reunião com alguém que queria trabalhar com a gente, e eu, brasileira, algumas vezes eu tô, ó, essa pessoa tá falando, 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 mas não vai fazer. E toda vez eu tô certa, porque as pessoas aqui são mais Ah, inocentes, brasileiro. né? É muito mais inocente. A gente Ai, já, ó. gente. Outra coisa, eu tenho um amigo meu brasileiro, Berg, que nos deu a ideia de fazer esse podcast. Oi, Berg. A gente estava falando esses dias e ele falou uma coisa super certa. Ele falou, não, eu não quero mais ficar pensando, tipo, ouvir a pessoa me fala uma coisa e eu fico lá na minha cabeça, mas ela quis dizer isso, quis dizer aquilo. Não, a pessoa falou uma coisa, é isso que eu vou ouvir. E eu acho que é isso que a gente faz muito no Brasil, sabe? A pessoa fala uma coisa e a gente fica imaginando tudo que aquilo pode ser, significar. E tipo, não, gente. É. A pessoa falou não é não, entendeu? E aqui as pessoas são muito mais diretas. Na Inglaterra, não. Mas no resto da Europa, sim. Mas eu acho que em questão, por exemplo, chegou essa questão o exemplo que eu dei acima. A família está querendo sair para fazer uma caminhada num dia chuvoso. Aí eles perguntam para você: você quer ir com a gente? Aí a brasileira em você vai falar: ai, eu acho que eu não quero ir, mas se eu falar não, vai ficar chato. Se eles vão achar ruim se eu não for. Então, se eles chegarem para você e falar: olha, se você quiser ir com a gente, tudo bem. Se você quiser ficar em casa, tudo bem. É porque é realmente tudo bem. Se você não quiser Hum. ir, fala: não, acho que eu vou ficar aqui, obrigada. Pronto, ninguém vai achar ruim. Você não vai precisar fazer uma coisa que você não queira.
eles não vão ficar, ai, nossa, será que ela não quer, sabe? Então, assim, Uhum. não leve as coisas pro lado pessoal e inventem, nossa, sabe, mil, teorias da Desculpas, conspiração, é. porque a vida é um É, pouco mais direta fora do é. Brasil. E também tem o fato de muita gente já ir pro au pair já achando, a família vai me explorar, a família não quer saber de mim, a família vai, sei lá, vai tentar me enganar o tempo inteiro. Não, gente, calma. É muito Ah, peso nas costas, sabe? Ficar achando isso. Claro que tem gente que é assim, mais nos Estados Unidos que na Europa, mas tem muita família legal também, muita família que vai se importar com você só pelo fato de você ser um ser humano. Entendeu? Tem um pouquinho de fé na humanidade. é. O que nos leva, nossa, Lívia, outro gancho, para dica número 6, que é, voltando no exemplo que eu dei anterior, tente passar um tempo com a família, tente conhecê-los. Tem gente legal nesse mundo, tem gente que vale a pena a gente conversar. E eu acho que faz parte do intercâmbio também, né? Porque é um intercâmbio cultural, você tá lá para conhecer a cultura nova e, pô, você tá morando com locais. Você já tá assim no bônus, né? E Para aprender quebra, sobre e aquela quebra o cultura. gelo. Quebra o gelo muito chegar e perguntar: nossa, então, de onde que você é? Onde você nasceu? Você foi daqui? Sua família é daqui também? Sabe? Quando a gente pergunta coisas para as pessoas tendem a se abrir, né? E gostar da experiência de conversar. E isso ajuda a quebrar o gelo, ajuda você a se integrar com a família, Uhum. ajuda você a se conhecerem. Tá, a gente entende que depois de um dia super cansado, nossa, você quer se trancar no quarto, ainda mais nos Estados É, Unidos, né? Né? A gente entende isso. Mas é bom a gente ter essa troca de experiência. não é sobre passar o tempo inteiro com eles. Claro que não, você vai ter sua vida também, mas aproveita para passar um tempo com eles também, porque eles também vão querer isso. Gente, você é uma estranha chegando na casa deles, sabe? Para a família também é legal É, te conhecer. E sem falar que vai te ajudar a treinar o idioma, né? Normalmente a gente escuta as histórias ruins, né? De família ruim, família o é. pé que não deu certo, porque é normal, né? A pessoa querer desabafar sobre o que aconteceu que não foi legal. Mas tem muita história legal de família e au pair que se deram tão bem que viraram amigos. Gente, eu vou falar de novo. Eu encontrei a minha família semana passada. Eu fiz uma viagem, eu fui para, sei lá, 4 países, sei lá. E fiz muita coisa legal. Eu, cara, fui para Liechtenstein, que é um país que normalmente a gente nem lembra que existe. E um Não. país lindo, rodeado por montanhas. Mas a melhor parte da minha viagem foi encontrar minha família. Foi ir na minha vilazinha e encontrar minha família. Foi maravilhoso. Ah, Apresentei meu namorado para eles. Os meninos não estavam lá porque os meninos já se mudaram, já estão grandes. são adultos. Pois é, nossa. Mas, gente, eu amo tanto aquela família e uma coisa que eu falei, eu passava tempo com eles, eu passava bastante tempo com eles, eu saía para jantar, viajava. Eles não são muito de assistir televisão, mas às vezes a gente assistia. Na época eu lembro que eles amavam Robbie Williams. Eles estavam numa fase Robbie Williams e eles tinham Eu DVD, lembro disso. né? E aí, às vezes, eles colocavam o DVD, a gente ficava na sala assistindo, aí o pai dançava com a mãe, era a coisa mais fofa, eu dançava com a criança, era muito legal. Cara, foi muito bom, porque as duas au pairs que eles tiveram antes de mim, uma estava em depressão, e eles nem sabiam, porque ela não passava tempo nenhum com eles. E a outra, eu não lembro. Não lembro. Eu sei que as duas não passavam tempo com eles. Gente, a gente deu tão certo, assim, e não foi perfeito. Eu fui longe de ser perfeita. Eu fiz muita merda, gente, muita merda. Eles chamaram minha atenção quando eu fazia merda. E com toda razão, com toda Toda razão. razão. E não era briga, assim, não tinha briga nem nada, era uma conversa. Eu gostava do jeito deles se comunicar. Uma vez ou outra também eu não tava muito feliz com eles, mas normal, sabe? Né? Ainda mais morando junto. Tem. Tinha um bom tempo que eu não os via. Tanta coisa aconteceu no mundo, né? Depois da última vez que eu os vi. Pandemia, guerras e tal. Sei lá, o mundo ficou muito mais polarizado, né? E eu tinha uma ideia das pessoas que eles eram, mas aí conversando agora essa semana, eles são maravilhosos mesmo. Foi muito bom conversar e ouvir eles falando coisas boas, sabe? Eles são todos pró amor, paz, meio ambiente, sabe? Ah, sua família. Ah, A gente falou dos refugiados, que aqui o nosso governo na Inglaterra é péssimo
com refugiados. Na Alemanha também tem muito. E eles falando, eles são óbvio que eles querem que os refugiados sejam acolhidos. Enfim, gente, eu sei que foi maravilhoso, foi muito bom conversar e É saber bom que, bater tipo, papo. eles são as pessoas que eu achava que eles eram. Uma coisa que eu ia te perguntar, assim, eu não sei se é uma coisa de Brasil, então por isso que eu vou te perguntar qual é a sua experiência no Brasil. Mas a minha, eu conheço muita gente que não pergunta nada sobre as pessoas. Eles só falam sobre eles e não perguntam nada sobre as pessoas. Eu tenho amigos de, tipo, longa data que não sabem nada, não sabe, me chamam de melhor amiga, mas não sabem nada, não me fazem uma pergunta da minha vida. E eu acho isso É, muito bizarro, sabe? Quando eu vou pro Brasil hoje em dia eu percebo. E eu acho que eu era mais assim. Eu passava muito tempo com a minha família, mas eu não perguntava muita coisa. Eu não sei explicar. Mas, por exemplo, a minha host mom, ela morava no leste da Alemanha, que quando tinha o muro. E eu nunca conversei com ela sobre isso. Mas um motivo foi também porque eu fico com medo de deixar a pessoa desconfortável, sabe? De é. perguntar a pessoa não querer falar e ficar meio sem graça. Mas meu namorado é jornalista e ele fez todas as perguntas. Mas ela deu para perceber que ela gostou de responder, sabe? Ela contou muitas histórias daquela época, de como foi a queda do muro. Foi muito interessante. Ela falou que quando caiu o muro, as pessoas começaram a falar sobre isso e ninguém acreditava. Aí eles foram lá ver, mas eles achavam que no dia seguinte já ia estar de novo, já iam colocar o muro de novo. Parte Foi muito histórica, né? interessante. E olha que bobeira, que eu morei 15 meses com eles e podia ter conversado sobre mil coisas, aprendido mais sobre a Alemanha enfim. É que, como você disse agora, os brasileiros, a gente não generalizando, tá? Mas a gente tem uma facilidade muito grande de falar sobre a gente sem ninguém ter perguntado. E aqui talvez ela o exemplo também, que as pessoas escutam e esperam você perguntar para poder se abrir, para poder falar. Eu Então, não sei, qual é a sua experiência no Brasil? As pessoas, quando você volta, as pessoas conversam assim, normal, tipo quando você levou o Toby, seu marido. As pessoas falam com ele, perguntam sobre ele. não, É muito não. estranho, né? Não perguntam. É engraçado, eu também tô pensando nisso agora, não perguntam. Estranho, né? É É, verdade. Conhecer as pessoas e a história de vida das pessoas é um ponto muito grande sobre de intercâmbio. Você é, está indo para um outro país e eu acho que você tem que estar aberta a aprender a parte da história, de diferenças que tem na sua vida e a vida com essa pessoa. E como aprender isso? A não ser perguntando e conversando com essas pessoas. E são experiências que acho que são histórias super legais que você não ouviria se você não tivesse. O meu host, ele era o dublê do Johnny Depp. tinha esquecido disso. Lembra? Então, assim, escutei várias. Eu adorava conversar com ele, porque ele me contava várias histórias sobre a vida dele, as passagens dele com as pessoas, as produções no sul da França, o que seja. Então, assim, quando a gente está aberto a escutar a história das pessoas, existem passagens espetaculares que você estaria É, perdendo se você não estivesse ali conversando. acho que é uma das melhores coisas de viajar, né? Conhecer pessoas diferentes. E também, mais uma vez, a gente vai muito novinha, sei lá, a gente pode acabar descobrindo outras coisas que a gente pode fazer na vida que a gente nunca tinha pensado, É sabe? verdade. Gente, passa tempo com a família. Eu acho que diminui os conflitos também, você passar tempo com a família, se conhecer. Eu acho que ajuda a diminuir desentendimentos. Se Exato. você Só não vai conhece a acrescentar. pessoa, sabe? Eu acho que é É. muito mais fácil você interpretar mal as coisas. Vocês vão conseguir lidar um com o outro como ser humanos, né? Essa É, interação entre chefe e au pair passa também a ser uma interação entre dois seres humanos trocando essas experiências, ou a é. família, né? Aprender como a outra pessoa se comunica. Porque aí todo mundo se comunica diferente. Às vezes a gente fala línguas diferentes, não só o idioma, mas o jeito de se comunicar, né? Às vezes eu falo É, laranja, você ouve banana. Então, quando você convive mais com a pessoa, você aprende a entender aquela pessoa melhor, né? como ela se comunica. Você só vai trazer benefícios, sinceramente, né?
Outra coisa sobre abraçar a cultura é também lembrar que a gente também vem com os nossos costumes, né? E para eles É. pode ser muito estranho. Uma coisa, por exemplo, o brasileiro fala muito no telefone, fica muito no telefone, no celular, na internet, a gente é muito conectado. E para eles é Ah, muito é estranho. demais. Eu acho que nos Estados Unidos a gente vê mais família que prefere que você não fique no celular, mas eu acho que tem uma mistura aí de umas famílias que são muito rígidas, tipo uma que eu trabalhei que tinha um bebezinho, eu não podia sair de casa com ele, porque a mãe tinha medo que cachorro ia atacar ele no parque, e aí eu tinha que ficar trancada com um bebezinho de 2 meses em casa, ainda tinha que entreter o bebezinho o tempo inteiro. Enfim, Tem 2 meses. ai, Tem. socorro, não durei lá, né? Enfim. Eu acho que às vezes essa regra pode vir desse fato da galera estar no celular o tempo inteiro. Porque também É, você tá esse daí. perdendo, você não tá passando muito tempo com a criança, que é uma coisa importante também, né? Ah, mas a gente pensa também, se você tem um trabalho, você não vai ficar no celular no meio do escritório, vai. Não é Não vai ficar o verdade? tempo inteiro mexendo. Então, assim, você tem que saber, tem que ter um pouco de profissionalismo naquilo também. Mas com certeza, mas é com certeza mesmo. No Brasil, tudo é feito por WhatsApp. Tudo é feito por celular. Você resolve a sua vida com o celular na mão. Nossa, Cíntia, esse ponto é perfeito, porque isso mesmo, isso é outra coisa. Às vezes, como no Brasil tudo é pelo WhatsApp, a gente acha que nos outros lugares do mundo também vai ser. E aí as pessoas não respondem com tanta frequência, não usam o WhatsApp com tanta frequência. E a gente fica achando que a pessoa tá deixando a gente no vácuo de propósito, né? E não é isso, gente. É que a galera não Não, fica no celular o tempo inteiro mesmo, sabe? A galera não é tão conectada quanto a gente. mas é verdade. Tem essas diferenças que vêm na bagagem do brasileiro. Por exemplo, banho demorado. O brasileiro toma muito banho e banho demorado. Lógico que tem. Tem Não. motivo, né? Você tá num Rio 40 graus, você vai tomar um banho de manhã, um banho à noite, né? Isso é coisa cultural, logicamente. Mas pra comparar com o nível europeu, é muito. Nossa, dependendo da família, então. Então, se você for tomar um banho de manhã, depois chegar à noite, você vai tomar outro banho de 40 minutos, vamos ter sobrancelhas levantadas em relação a isso, porque é uma coisa completamente diferente. Porque você vai ver É, que tem, na Europa, por exemplo, tem crianças que não tomam banho todos os dias. gente, tem criança que toma banho uma vez por semana, socorro. Isso é Tem, outra coisa, abraçar a cultura. Não, não precisa abraçar a cultura totalmente, né? De tipo, tomar banho uma vez por semana. Mas é, tem coisa que a gente tem que só aguentar, né? é verdade, mas é bom saber disso, sabe? Já é bom já ter isso em mente, que vão ter essa bagagem cultural que você vai trazer, que para eles vai ser completamente alienígena. É, essas E, peculiaridades. aí, vamos tentar ser um pouco maleável, né? Tentar contornar essas diferenças culturais. Mas pode Mas o tomar que banho nos sim, leva tá, para um. gente? Pode tomar banho. É só Gente, para não tomar lógico, 350 banhos por dia e demorado, né? ficar meio Mas toma banho 40 sim, gente, minutos pelo no amor de banheiro, Deus. passando creme. Agora imagina, mas gente, ó, vamos fazer um cenário. A casa tem um banheiro, é, né? Vamos um cenário aqui. Aí a au pair vai lá e fica lá 40 minutos, porque tá passando um creme no cabelo, uma máscara de não sei o que das quantas. E aí tá lá, né? A criança tem que tomar banho, é o dia da criança de tomar banho. Então, assim, gente, vamos ter um pouco de É, a gente tem que ter senso uma ali também. noçãozinha, né? Um bom senso. E bom senso, que nos leva para a dica final número 8, que é o que aconteceu comigo, que eu caí na real depois de 3 semanas, que eu não sou visita, eu sou parte da família. Eu caí na real, eu tive uma luz assim, foi o dia que eu comecei a chorar. Tipo, eu não tenho casa para voltar, essa é minha casa. Então, assim, você não é visita. Não lembro, teve esse caso, eu já contei em algum episódio Você contou, que acho que no último episódio da primeira temporada, não lembro. contei que todo mundo voltando para casa depois do aniversário, eu caí, falei, gente, eu não tenho casa para voltar. Essa é a minha casa. Putz, aí, tipo, caiu aquele choque. Mas é porque você não é visita.
Enquanto a gente é visita, a família se adapta ao redor da visita, né? Porque a visita está lá 2, 3 dias, uma semana, que seja. Mas quando você mora ali, é você que tem que tentar se adaptar à casa que você está morando, à rotina, à É. família. Então, perceba que aquilo ali, aquela é a sua casa. Tente cuidar da casa como você estiver morando ali. Olha, existe uma linha muito tênue entre ajudar na casa e você ser explorada. Hum, No caso de au pair, ainda é mais difícil, porque tem algumas famílias que querem uma empregada doméstica, ou querem ali, que acha que a au pair tá ali para ajudar, para fazer tudo, joga tudo em cima da au pair. é. E o que, logicamente, a gente tem que perguntar isso sempre quando a gente conversa com a família, o que que é esperado da au pair em relação às tarefas, porque você está Uhum. morando naquela casa também. Então, É. lógico que você não vai querer, não vai esperar que os pais façam tudo por você, que arrumem seu quarto, que te sirvam o café da manhã, que tirem o seu Uhum. prato, porque você mora naquela família. Então, é bom sempre, desde o início, já perguntar o que que é esperado de mim É. para É, fazer, sabe? é bom senso você contribuir para casa, mas é aquele negócio, às vezes, dependendo da família, às vezes você vai estender a mão, eles vão pegar seu braço e vai virar seu trabalho. Por exemplo, eu sempre lembro da Anya, que a gente comentou no começo do episódio, ela falando da família dela na Suécia. Lembra que ela uma vez lavou a roupa das mães? E aí Ah, virou o é. trabalho dela. Aí um dia ela não lavou, a mãe mandou mensagem pra ela. Gente, que audácia da pessoa, né? Olha, como é que é, né? Então, É, é assim, gente, a gente pode fazer um agrado aqui e ali, tem que ter um bom senso, né, na casa e tal. Não custa nada, por exemplo, a família tá trabalhando. Não custa nada dar sei lá, botar umas coisinhas no lugar e tal. Mas, cuidado. Cuidado pra não fazer demais e virar cuidado. seu trabalho. Mas é bom perguntar isso no início. Eu falo, o que que é Isso. esperado de mim em relação às tarefas domésticas? No caso, na Europa, a regra em comum é pequenas tarefas domésticas, né? Não é tipo lavar É, banheiro, não. nada disso. O que seria, por exemplo, esvaziar, lavar a louça de manhã, ou tirar Hum, os pratos do café da manhã e pôr na lava-louça, sabe? São umas uhum, coisas assim, ou catar os brinquedos das crianças. E tudo bem. E eu, particularmente, eu iria até falar, olha, então eu vou fazer isso, que eu pego uma tarefa bem light, falo que eu vou fazer, porque aí fala que eu estou ajudando, não, sabe, mostra que eu estou sendo parte da casa. E lógico, mantenha seu quarto arrumado, porque a responsabilidade é sua, por seu quarto, uhum. pô, você não vai querer que alguém vai entrar no seu quarto e se arrume. Mas eu tenho medo só que ao pé chegue, sente, eu digo por ser mãe, eu, uma família, se eu tivesse uma au pair. As famílias na Europa geralmente não têm uma ajudante externa para ajudar com a limpeza da casa, é você que faz tudo. E aí eu vou estar com uma menina aqui em casa, ela vai me trazer um extra, porque é mais uma pessoa com mais uma leva de louça, mais uma leva de roupa, mais uma leva Uhum. daquilo, e eu esperaria que ela me ajudasse. Eu poderia, por exemplo, eu esperaria que ela tirasse a lavar-louça para mim de manhã. Uma coisa básica, mas eu não queria que ela me desse mais trabalho, entendeu? É. Como você falou, é muito importante conversar com a família sobre isso antes. Pergunta se tem faxineira. Muito. Na Alemanha, por exemplo, eu já contei isso várias vezes também. A gente tinha uma moça que ia na casa limpar toda semana. Fofa ela, era bom que ela não falava inglês também, então eu aproveitava para tentar falar o alemão. E eu ajudava na casa, ainda mais que eu quase não trabalhava, quase não ficava com as crianças. De manhã eu arrumava a cozinha, depois do café da manhã eles deixavam tudo e eu arrumava. E eu achava isso super justo, porque todo mundo correndo É, para justo. trabalhar, eles que levavam as crianças para a escola, sabe? Eu ia ficar em casa fazendo nada. Então não custa nada, né? Eu arrumar lá a cozinha, tirar a louça do café, botar na lavar louça, e tal, dar uma arrumadinha. As roupas eu dividia com a mãe. As minhas roupas eram lavadas com a da família, também para ligar a máquina para lavar meia dúzia de roupa, né? E aí eu dividia com a mãe. Ou eu ia, ou ela ia, e aí durante o dia eu estendia para secar e passava. Isso é outra coisa, passar a roupa da família, lavar a roupa da família é uma coisa que você não precisa fazer. Mas no meu caso, por exemplo, eu fazia porque eu não tinha quase nada para fazer, não me custava nada.
sabe? Eu não fazia nada o É. dia inteiro. Eu ia buscar a criança no kindergarten e Nada quando mais voltava, os justo, pais né? já estavam lá. Mas isso foi combinado. Eu não fazia nada de louça, não fazia isso, mas eu, por exemplo, eu passava um pano na casa, ou varria a casa, sabe? Em vez ou outra, tirava um poeira, porque eu morava numa casa imensa e não tinha faxineira, não tinha nada. Então, Que assim, louco, e a mãe né? trabalhava de... Não tinham. E não é questão financeira, gente. A família que eu morava, eles tinham muito dinheiro. Não É porque tinham. aqui, Mas eu a fazia. limpeza na Europa e no Brasil é muito diferente, né? No Brasil, gente, a gente é pobre, mas é limpinho, sabe? Eu fazia essas coisas, ninguém nunca me pediu. Eu fazia com gosto, porque eu sabia que tava, sabe, que tava precisando, e eu ficava com o pai praticamente o dia inteiro em casa, então eu fazia, e ela me ofereceu me pagar para eu passar a roupa dos meninos. Eu lembro que eu já comentei isso também. Ela perguntou É. se eu queria fazer passar roupa de criança, gente. Bota assim, pra que passar também, Eu né? dava dois Mas segundos, é, mas ela me pagava extra pra fazer isso. Então, é. assim, ela sabia que não era parte do pacote. Por exemplo, eu passar o pano na casa, varrer a casa, eu morava ali. Então, assim, eu não fazia nada, tipo, lavar louça, eu não fazia nada disso. Então, pra mim, tava tranquilo fazer aquilo, não tinha problema aí. Não era, ninguém nunca me falou que era minha responsabilidade, eu também, ninguém É, nunca me pediu. que depende muito da família, né? A gente sabe que tem família que vai se aproveitar mesmo. Vai, Então, a nossa dica é não fazer muito além do seu trabalho. Uma coisinha aqui ou ali, beleza. Mas é isso, gente. Quem tiver mais dicas, manda pra gente. Outra coisa, quem não segue a gente no Insta, corre lá pra seguir, é arroba como faço para ser au pair. O link tá na descrição também porque a gente adora conversar com vocês por lá, sabe? É ótimo ouvir as suas dúvidas, porque a gente pode transformar uma dúvida num episódio, que pode ser a dúvida de várias pessoas, a gente faz um episódio e esclarece tudo. A gente abriu uma caixinha lá essa semana e conversou com um monte de gente, foi muito legal e é bom para a gente saber o que tipo de ajuda vocês estão precisando. já deu ideia para um episódio, não, né? Já, Na acho que a gente já caixinha. tem ideia para vários episódios aquela caixinha. Sim, tá vindo, gente. E vamos voltar com as entrevistas também. Isso, a Adoro. gente está com uma lista aqui, com várias entrevistas, várias dicas novas. Mas é isso, gente. Conversa com a gente para a gente saber o que que tá ajudando, o que que não tá. Porque a gente foca, entendeu? E é isso, gente. Até a próxima. Até o próximo episódio, pessoal. Muito obrigada pelo carinho, obrigada por acompanhar a gente. E até mais. Tchau.